Bom dia a todos. Gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia em Efésios capítulo 2, capítulo 1 ao versículo, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 9. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. Estarei lendo os versículos ímpares. Eu gostaria que a igreja pudesse acompanhar lendo os versículos pares. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Com os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Deus nos viu juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrarem sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Amém. Estarei iniciando uma série chamada É Preciso Ter Fé. E a Bíblia menciona vários aspectos, ou vários diferentes contextos, onde a palavra fé foi usada. E hoje eu gostaria de tratar a fé no contexto de salvação. Eu sei que vocês já ouviram e já estão anos com a certeza da salvação, a certeza da fé que nós temos em Jesus Cristo. Mas também, a Bíblia também menciona diversas curas, e quando a cura era efetivada, quando Deus curava uma pessoa, Jesus dizia para aquela pessoa: a sua fé o curou, ou se não existe tamanha fé em todo Israel. E também nós podemos ver na Bíblia a fé também falada em contexto de obediência, e nós podemos perceber isso no Velho Testamento. A fé não é um atributo apenas de um cristão. Se você olhar ao redor, a fé faz parte do ser humano. Talvez não a fé que nós temos em Deus, mas o ser humano, ele tem a capacidade de observar e também de criar hipóteses sobre algo que ele observou, e também ele é capaz de trazer um produto final, seguindo essa hipótese. Por exemplo, o homem não poderia voar, isso 100 anos atrás, mas uma pessoa, ao olhar um pássaro, ele chegou à conclusão: nós podemos voar. Se os pássaros voam, por que não o homem voar? E os homens, com inúmeras tentativas, eles tentaram vencer a aerodinâmica, e finalmente, com os irmãos conseguiram construir um avião. E podemos ver que a teoria, algo que era hipotético, acaba se tornando realidade. O homem tem essa capacidade de olhar o futuro e trazer esse futuro à realidade. Não somente isso, também as pessoas que passaram por uma dificuldade, por exemplo, os judeus que estavam no Auschwitz, quando estavam sofrendo na mão dos nazistas, para que eles pudessem aguentar todo aquele sofrimento, eles mentalizavam, eles criavam uma hipótese de que não, isso um dia vai terminar. O que estou passando vai ser apenas momentâneo. Eu sei que dias melhores virão.
E muitas das pessoas que passaram por aquela calamidade do Holocausto, eles conseguiram superar a realidade e, com a fé que eles tinham, que um dia virá a salvação para eles, a liberdade para eles, foi conquistada. E sem mencionar Jesus Cristo, e sem mencionar a fé bíblica, os homens são capazes de realmente dominar a fé. Mas fora hipóteses, e nem pensamento positivo, a fé que a Bíblia fala, e a fé que está escrito aqui, nos versículos 8 a 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para ninguém se glorie. Essa fé não é a fé de que você pode fazer algo, não é um pensamento positivo, mas a fé, acreditar que existe um Deus único. Esse Deus criou o ser humano para viver em unidade com esse Deus. Mas essa unidade foi interrompida pela rebelião do ser humano em querer viver conforme o seu querer. E para que a humanidade volte a viver a unidade e a eternidade com seu Criador, veio o intermediário, que é o nosso Filho Jesus Cristo. E todo aquele que crê na obra de Jesus será salvo. Essa fé que nós temos, a fé na obra de Jesus. Que obra foi essa? Uma obra que vocês já sabem, que vocês já exercem essa fé nas suas vidas, mas eu vou repetir, para que aquelas pessoas que não lembram, possam lembrar da sua fé. Qual foi a obra de Jesus? Que Ele levou na cruz, Jesus levou na cruz toda a ira de Deus, ou seja, os nossos pecados, e Ele permitiu um caminho, o acesso para o Pai. Ele venceu a morte, Ele ressurgiu dos mortos, e todo aquele que confessar Jesus publicamente, e esta obra que Ele fez por cada um de nós, se tornará novas criaturas. E não somente isso, como nova criatura, nós almejamos a segunda vinda de Jesus, para que a salvação seja completa, para que nesse dia, eu e você possamos receber uma natureza incorruptível e viver eternamente com Deus. Essa é a nossa fé, esse é o resumo, esse é o nosso credo apostólico, onde nós baseamos toda a nossa crença. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Será que o Sr. Sung pode passar o primeiro PowerPoint? Deus redime o homem de modo totalmente a par de seus méritos pessoais, porquanto a salvação vem exclusivamente pela fé, independente de obras. Fé não é a causa da salvação, mas instrumento da salvação. Não é você ter fé que de repente a sua fé é capaz de salvar você, mas você tem fé, logo já está totalmente pronto. E isso vem até nós, mediante a nossa confissão de fé. Para entender a graça de Deus, porque sem a graça de Deus é impossível chegar a Deus. E o que é a graça de Deus? Nada mais do que favor desmerecido. Você não merece, mas Deus permite, Ele dá para quem quer. Eu vou dar um exemplo para entender um pouco da graça de Deus. Lógico que o meu exemplo é muito inferior à imensa graça de Deus, mas isso pode
de uma certa maneira, esclarecer o que significa graça e qual foi a salvação e que fé é essa que Deus nos permitiu. Uma vez eu fui para São Paulo, quer dizer, para o Santos, e eu estava dirigindo para fazer o desembaraço de um container. E eu, quando estava lá, um caminhão container acabou batendo o carro, que nem era meu, do meu irmão. E eu tinha que pedir os danos, né? Eu teria que processar essa empresa de caminhão para pedir, né? Os danos causados pelo acidente. Eu liguei constantemente e, inclusive, eles assumiram a culpa. Eles falaram que ia passar por uma parte legal e daí em diante a coisa empacou, né? Tentava falar com o advogado, tentava falar com o advogado enrolava, disse que não estava, espera um pouquinho que a gente vai dar. Isso passou um mês nessa questão de falar com o advogado. Eu fiquei tão assim, chateado com a situação, e também porque o prejuízo não era pouco, o prejuízo era um pouco grande. Eu falei, Deus, né, primeiro você pergunta, por que essas coisas acontecem? E, puxa, justamente agora que eu tinha mal chegado ao Brasil, dos Estados Unidos, e eu não tinha quase nada, né? E por que essas coisas acontecem comigo? Eu comecei a murmurar, a questionar a situação com Deus. Eu falei, Senhor, será que você não pode fazer a sua justiça? O que eu peço apenas a justiça, nada mais. E de repente, no meu coração veio um seguinte incômodo. Você está pedindo o meu favor para eles? Sim, Senhor, derrama a sua graça, o seu poder, para que essa situação possa ser resolvida de uma maneira correta. E Deus me constrangiu dessa maneira. Davi, quantas vezes você já recebeu a minha graça? Eu falei, Deus, tantas vezes. Na verdade, não sou nem digno de receber a sua graça, mas eu só tenho recebido e dependido da sua graça. E ele desafia no meu coração, dizendo o seguinte: por que é que você não derrama essa graça para essa situação? Isso foi mas Deus, isso não tem nada a ver, né? Estou levando prejuízo, né? E o prejuízo é do carro do meu irmão. Mas como é que eu posso derramar essa graça? Simplesmente Deus fala, olha, a graça que você recebeu, você não foi perdoado, você mereceu esse perdão, essa salvação? Não. E por que você não experimenta derramar dessa graça para essa empresa? E esquece. E ponto final. Foi mais 2 semanas de amargura e tensão no meu coração, de como resolver essa questão, e eu resolvi, ao final, obedecer e colocar um ponto final nessa história. Não ligando mais, nem mandando carta. Eu tinha um amigo advogado, e eu liguei para um amigo advogado e falei, acho que não vou mais processar essa empresa. Ele falou, como não? Você tem todo o direito, você pode ganhar, você tem que fazer, né? Esses crentes aí deixam tudo na misericórdia de Deus. Eu falei, não, eu resolvi, ponto final. Ponto final. Aí veio um paz no coração, apesar que eu tinha que quitar a dívida com meu irmão. Pouco a pouco eu acabei quitando essa dívida. Mas interessante que essa empresa parece que cresceu, prosperou. E toda vez que eu vou na estrada, eu vejo esse caminhão, né? Essa bendita empresa. Eu falei, Deus, eles estão ganhando a custa Mas na hora, sabe o que lembra? Davi, você perdoou. Tem dia que eu pego a estrada, vejo 5 caminhões daquela empresa. E toda vez que eu vejo aquele caminhão, eu lembro, os caras. Aí, subitamente veio no meu coração, você já perdoou. Você resolveu dar graça. E quando
vou ao ponto de novo lembrar daquele incidente, eu lembro da graça de Deus. Eu lembrei que resolvi perdoar. A mesma coisa acontece você quando aceita Jesus. A sua fé foi garantida por Jesus. E o acusador, ele chega, olha só Deus, quem é o acusador? O diabo. Olha só Deus, aquele filho, aquela filha que considera ser filho de Deus, está pecando. Olha só a atitude dessa pessoa, ele não merece ser salvo. E naquela hora, Jesus vem e fala: está pago, já está resolvido. Deus não vai ficar mais na ira contra essa pessoa. Não adianta você ficar lá no ouvido de Deus, que Ele não vai dar mais atenção para aquelas pessoas que realmente aceitaram Jesus. É a mesma coisa, as pessoas podem falar: Davi, você tem que pedir, esses danos precisam ser ressarcidos. O advogado falou: Davi, você precisa clamar para o seu direito. Aí eu posso falar: não, ponto final. Eu sei que você conhece a lei, você tem o pleno direito de convencer para que eu possa tomar uma ação contra essa empresa, mas eu resolvi perdoar, ponto final. E as pessoas que vêm falar comigo: ô Davi, você tem que fazer, eles já desistem. Por quê? Eu já decidi não condenar essa empresa. Da mesma maneira, Jesus, Ele faz a mesma coisa por nós. Muitas vezes a salvação, a nossa fé, é obtida tão facilmente, simplesmente fala sim, mas nós não temos a ideia, a dimensão do que esse sim significa na minha e na sua vida. No momento que você disse sim a Jesus, Jesus é o seu intermediador. E toda vez que o Satanás, toda vez que o diabo, que significa acusador, apontar o seu pecado, o que eu e você devemos fazer, nada mais do que lembrar da obra de Jesus. Se essa obra de Jesus não está bem clara na sua cabeça, no teu coração, facilmente nós damos ouvido ao que as pessoas falam, o que o inimigo fala, e o que vem é dúvida, eu não tenho mais certeza do que eu creio, eu fico vivendo não como filho de Deus, mas um filho bastardo de Deus, não sou, parece que sou um parente distante de Deus, mas não, foi garantido, e ninguém tem condições de tocar você, porque Jesus garantiu. Afinal de contas, você foi salvo do quê e de quem? Versículos 1 ao versículo 3 fala: nós fomos salvos da nossa natureza pecaminosa, nós fomos salvos da desobediência e principalmente da ira de Deus. Versículo 1 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ou seja, para você e eu, não tínhamos a outra escolha a não ser pecar. E o que é pecado? Pecado é você errar o alvo. É como se na Olimpíada você vê o arco e flecha, né? As pessoas acertam bem no meio, mas essa nossa flecha não vai para o alvo, vai totalmente uma direção totalmente contrária ao alvo. Ou seja, nós fatalmente não somos capazes de fazer a vontade de Deus. Isso é pecado.
e falam das suas transgressões. O que significa transgressão? Significa, não, a palavra grega paraptoma, é a ideia de dar um passo falso que produz queda, ou seja, não somos capazes de cumprir os mandamentos de Deus. Enquanto o pecado, a amartia, nós erramos o alvo. Não somente erramos o alvo, mas nós não somos capazes de obedecer à lei de Deus. E não somente isso, isso faz com que nós vivêssemos no estado de desobediência. No versículo 2, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, nós, juntamente com Satanás, nós nos unimos para ser contra Deus. Não é Satanás, convencendo a gente para pecar. Não, nós estamos unidos com Satanás, contra Deus. Isso quando você ainda não conhece Jesus. Nós vivemos a mesma condição que o inimigo. E consequentemente, isso vai trazer o quê? Versículo 3 anteriormente, todos nós também vivemos entre eles, satisfazendo as vossas vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Ou seja, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos pensamentos, tudo isso não agradava a Deus. Portanto, quando você aceitou Jesus, do que nós fomos salvos? Nós fomos salvos da ira de Deus. Que mais? Essa ira foi transferida para Jesus na cruz. E de quem nós somos salvos? Do diabo? Não. Nós fomos salvos de nós mesmos. Você foi salvo da sua limitação, da sua pequenez, da sua vontade de pecar. Você já está cansado de errar, de fazer más escolhas? Seus desejos alimentam talvez o mundo da pornografia, da prostituição? Você está cansado de ferir-se a si mesmo e ferir-se aos outros? O seu vício está destruindo a sua família, a sua dignidade, a sua esperança? A sua mentira já não sustenta os relacionamentos? Nós fomos salvos da nossa natureza pecaminosa. E as boas notícias, nós podemos ler no versículo 4 ao 7, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Ou seja, quando a gente estava mortos nas transgressões de Jesus, quando a gente não tinha saída, Ele veio para salvar para salvar você. Portanto, para que eu possa falar das outras fés, a primeira fé que você precisa estar consciente, e eu sei que vocês já sabem, mas eu estou falando para aquelas pessoas que se esqueceram de que significa fé. Fé no quê? A salvação. Ou para aquelas pessoas que nunca ouviram sobre salvação, eu fiz um resumo do Evangelho. Mas agora que vem a parte mais importante, eu quero examinar a minha e a sua fé. Eu vou fazer algumas perguntas, vocês não precisam levantar a mão, mas fale com o seu coração. Se eu perguntar a vocês, todos vocês creem que Jesus é salvador das suas vidas? Eu tenho certeza que você vai falar por dentro, sim. Acho que essa pergunta não tem nenhuma tanta problemática, ou seja, é uma
memorização, ou talvez até uma criança de 5 anos, quando a gente perguntar, eles falam sim. Mas, vamos ver essa segunda pergunta. Uma pergunta que muitas pessoas faziam quando era adolescente. Se você morrer hoje, você tem certeza que vai para o céu? Aí você fica assim, opa, não é? Por dentro. A primeira pergunta você falou sim, e a segunda, tem mais, terceira pergunta. Como você tem certeza que você foi salvo? Como é que eu sei que eu tenho a salvação? Será que nós somos capazes de responder essa pergunta? E por último, como é que está a sua fé hoje? Está condizendo com a primeira pergunta? Todos creem que Jesus é Salvador de sua vida? Vocês vão falar sim novamente. Mas se eu perguntar a você, como é que está a sua fé? É fácil responder? A gente vai ficar balbuciando, não é bem isso, mas não, né? Gostaria de lembrar um momento que você aceitou Jesus no seu coração e também observar algumas evidências que podem ser enganosas. Por exemplo, a primeira é memorização. Não é porque uma pessoa pergunta a você, você aceita Jesus? E você fala sim, ponto final, eu sou salvo. E o que o pastor está falando? Uma pessoa que estava na igreja, ele tinha dúvida acerca da sua salvação. Ele foi buscar um pastor. Pastor, eu estou muito tempo na igreja, mas eu tenho dúvida acerca da minha fé e da minha salvação. Aí o pastor pergunta, a mesma pergunta que eu perguntei a vocês. Você crê que Jesus é seu Salvador? Sim. Aí o pastor faz a segunda pergunta. Você tem certeza disso? Sim. Então você está salvo. Agora essa coisa que está na tua cabeça é coisa do inimigo. O inimigo está querendo tirar sua fé. Será? Será que você falar de boca para fora é suficiente? Segundo lugar, sentimento. Muitas vezes nós aceitamos Jesus porque aquela música, aquela coisa, aquele falou no teu coração bem forte, e aquela pessoa de repente falou, você aceita Jesus? E de repente deu vontade de levantar a mão e falei, eu aceito Jesus. Mas basear a sua salvação em emoções pode ser muito perigoso. Tanto é que nos leva a aceitar Jesus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes. Por quê? Porque você baseou a sua salvação nas suas emoções. Não, agora é verdade, não é? Quantas vezes você já aceitou Jesus? Acho que no mínimo 3, né? Eu também aceitei Jesus um monte de vezes. Quando eu não sabia, quando eu baseava emoções, e eu esperava o último dia do acampamento, e aquele louvorzão, aquela oração, né? Aí eu falo, Senhor, eu entrego minha vida. Aí você chega em São Paulo, as pessoas perguntam como foi o acampamento. Dessa vez eu aceitei Jesus de verdade. Passa 2 semanas e volta à normalidade. Por quê? Porque foi baseado nas emoções, no sentimento. E a fé não tem nada a ver com isso. Não depende da sua condição. A salvação não vai sumir, não é Deus que, opa, eu vou dar salvação, opa, não, eu vou dar, não, Deus não fica brincando com a salvação, foi dado e será para sempre. Muitas vezes, talvez, você aceitou Jesus por medo, não é verdade? Você vai para o inferno, você vai queimar.
Aí fiquei pensando, poxa, eu vou ser espírito, eu não vou queimar, né? Espírito não sente, né? Mas depois eu vi que nada, a gente vai ressuscitar, a gente vai ter corpo. Aí falou, não, agora eu vou aceitar Jesus, porque eu não quero ficar queimando ali, né? Vai ter os vermes, né? E a gente acaba aceitando a Jesus por um fator chamado medo, por terrorismo. Tem pessoas que fazem terrorismo para aceitar Jesus, ou senão pelas circunstâncias. A onda, você aceita Jesus porque seu amigo aceitou, não é? Imagina, você está 10 pessoas, né? Você tem 10 amigos, 8 levantaram aceitando Jesus. Você acha que outros 2 vão fazer o quê? Vai levantar também, vai na onda, né? Isso pode até acontecer no nosso batismo e confissão de fé. Porque meu amigo está fazendo, eu vou fazer. Pode ser evidências erradas, onde você não deve basear sua fé, a sua salvação. Seu Duque, você pode ligar o PowerPoint 3? O outro, depois você pode voltar esse. Isso, esse mesmo. Não aprendemos a pensar, observar, argumentar, portanto não sabemos organizar nossos pensamentos, muito menos expressá-lo por escrito, ou mesmo falando. Eu sei, mas não sei dizer, eu sei, mas não consigo escrever isso. Essa foi uma pessoa que escreveu na revista Veja, criticando o ensino público brasileiro, né? Que as pessoas passam de ano, ou seja, progressão automática, não tem um exame. Ou seja, se você frequentou as aulas, então eu estou na 5ª série, ano que vem você já vai à 6ª, ou seja, no final do ensino médio, você não sabe nada. Não sabe nem escrever, não sabe nem dizer, não consegue nem expressar o que está no seu coração. E nós vivemos uma coisa semelhante. Quando eu pergunto a vocês, ou a nós, as pessoas que estão na igreja, quem é Jesus? Sim, Jesus é meu Salvador. Mas quando a gente pede para explicar a sua fé, onde está baseada a sua fé, a gente faz a mesma coisa. Eu sei, mas não sei dizer. Eu sei, mas não consigo escrever. Não é verdade? Uma vez eu levei um grupo de jovens para uma palestra. Era uma pessoa católica. Ele era um teólogo católico. E ele escreveu um livro chamado o seguinte: Se Deus existe, por que a pobreza? É um título legal, né? Aí levei os jovens para lá, ouvir. E o teólogo, ele é esperto. E ele queria saber qual é a reação dos jovens. A primeira pergunta, a primeira afirmação que ele falou é o seguinte: nosso Deus não é onipotente. Aí, os jovens que foram ouvir, ficaram escandalizados. Como pode? Nosso Deus não é onipotente. Mas depois ele argumentou que Deus não usa da onipotência para demonstrar o seu amor, mas Ele prefere demonstrar o seu amor em vez do poder dele. Daí ele explicou. Aí no final da palestra, eu juntei os jovens. E aí, você gostou da palestra? Eu falei: pastor, tem uma coisa errada, mas eu não sei o que é. Não, o quê? Não sei. Aí eu perguntei para você, uma pessoa: tem uma coisa errada, mas o quê? Eu não sei. Tem uma coisa esquisita, pastor, mas não sei, mas algo está errado. Eu fico pensando, será que essa também será a realidade dos pais, dos jovens? Ou será a realidade da nossa igreja, da nossa congregação também? De falar quem é Deus, falar quem é a sua fé, onde está baseada a sua fé, que salvação é essa? Será que nós somos capazes de explicar? Sim ou não? Responda por dentro. E hoje, né, eu gostaria de mostrar dois
duas evidências, ou seja, duas maneiras para ver se a sua fé está baseada no lugar certo ou no lugar errado. Seu Duque, você pode colocar aquele versículo: examine-se para que vocês estão na fé? Isso. Examine-se, vamos ler todo mundo junto? Examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados? Nós precisamos constantemente examinar a nossa fé. Quando eu falei, quando é que você aceitou Jesus? Pastor, é coisa do passado, nem lembro mais. Calma aí. A salvação, você aceitar as coisas de Jesus, não é uma vez. Sim, você aceita Jesus uma vez, mas o depender de Cristo, a mesma forma, aquela mesma atitude que você falou sim da primeira vez, essa atitude precisa estar continuamente até os dias de hoje. Nós nos arrependemos? Sim. O que é arrependimento? Você está no caminho e você se torna e se vai andar por um caminho totalmente diferente. Você estava no B, agora você vai para o A. Mas isso não é somente apenas quando você aceitou Jesus, mas isso precisa acontecer para todas as áreas da nossa vida. Para todas as áreas da minha e da sua vida, precisa haver arrependimento. Por quê? Porque nós ainda temos vestígios da natureza pecaminosa. Você foi salvo. Na questão de garantir a salvação, tudo bem, pode estar ok. Mas como é que está a salvação do seu casamento? Como é que está a salvação da sua mente em relação aos vícios? Se você está no vício, você aceitou Jesus, um pé parece que está no céu, mas outro pé está no vício. Jesus está falando, através da palavra, tira esse pé também, desse vício. Nós precisamos entregar todas as áreas para Jesus. Muitas vezes nós viemos aqui confessar apenas os frutos do pecado, e nós não queremos resolver a raiz. Por que será que estou mentindo? Por que às vezes eu quero dar vontade de trapacear? A gente precisa ver, entregar esse reino, essa vontade para Deus. Mas isso não acontece uma vez no passado, quando você aceitou Jesus. Isso precisa acontecer constantemente. Não é uma obra acabada ali. Nós estamos no processo de santificação. Nós precisamos nos santificar na fé que você e eu fomos chamados. O primeiro teste para saber se a sua fé está baseada na vontade de Deus é a sensibilidade ao pecado. Seu Duque pode colocar o PowerPoint 4. Está escrito: esta mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é a luz, nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus é luz, e não há treva. E se você diz que é filho de Deus, então não pode haver trevas em nossas vidas. Ou seja,
Se andamos nas trevas, nós estamos mentindo. Nós somos hipócritas. Com qual tipo de pessoas você anda? Você segue o conselho dos ímpios? Você imita a conduta dos pecadores? Será que eu e você nos assentamos na roda dos zombadores? Nós preferimos as trevas do que a luz de Deus. Tanto é que nós só viemos uma vez por semana aqui. Não é? Quantas vezes você deseja estar na luz de Deus no seu dia a dia? O que eu e você fazemos quando está sozinho, em secreto? Porque a luz de Deus precisa iluminar até esses momentos, pensamentos secretos. Qual foi a última vez que você chorou por causa do seu pecado? Fala assim: Deus, eu não sei, me ajuda. Qual foi a última vez que você se quebrantou? Você jejuou por causa do seu pecado? Pai, ou vocês não sabem do que estou falando? Que é pior ainda, né? O rei Davi, ele não foi uma pessoa perfeita, mas ele soube lidar com o seu pecado. Ele não soube, até que o Natã acusou o pecado dele. E a atitude do rei Davi é que ele molhou a cama dele com as lágrimas, pedindo misericórdia de Deus. Pai, como é que eu posso ser rei, sendo assassino, sendo adúltero? Tenha piedade de mim. Senhor, dá mais uma chance. Não é aquela, me dá uma chance, estou perdoado. Não é assim. A atitude dele foi de realmente morrer. Deus, se você não me fizer como neve, se o Senhor não recuperar a alegria da salvação, eu não posso mais viver. Qual foi a última vez que nós fizemos isso perante a nosso Deus? Se derramar. Salmos 32:3 diz o seguinte: enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Você está gemendo? Então porque tem pecado. E o pecado tem solução. E você sabe o que você tem que fazer com esse pecado. Levar para a cruz. Pedir a misericórdia dele. Você sabe. O problema é que você não quer abrir mão desse pecado. Não é? É difícil. E a segunda análise, segundo exame, é para ver se realmente nós estamos andando na palavra de Deus. O Sr. Duque pode mostrar o último PowerPoint? Sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Aquele que diz o quê? Eu conheço, eu aceitei Jesus. Qual deve ser a ação dessa pessoa? A sua fé tem que basear nada mais do que na palavra de Deus. Senão a sua salvação pode parecer mentirosa. É por isso que a gente fica duvidando da nossa fé, duvidando da nossa salvação.
porque não tem substância. Onde está sustentado a sua fé? Precisa estar sustentado na palavra de Deus e nada mais. Não basear na minha emoção, não falar do que alguém disse, não no meu intelecto, na minha razão. A nossa fé precisa estar baseada na palavra de Deus. Agora eu pergunto, né? Onde está a nossa Bíblia? Onde está a palavra de Deus? Eu falo, será que a palavra de Deus está fora ou está dentro? Porque a palavra fora não tem proveito nenhum. Mas essa palavra, também na cabeça, também não tem proveito nenhum. Mas essa palavra, quando está no coração, aí sim, a minha fé, a nossa fé é ativada. Nossa fé é ativada ao ponto de realmente dependermos de Deus, ao ponto de a gente, Deus, me ajuda sobre essa situação. Da mesma forma que Deus me deu sabedoria para resolver aquela questão do carro, é dessa maneira que Deus quer fazer presente na minha, na sua vida. E quando você experimenta, uma vez pelo menos, ou 2 vezes, você não quer mais largar dessa palavra de Deus, porque é muito bom, é muito prazerosa. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso, eu encorajo, mais uma vez, são palavras repetidas, eu sei que vocês já ouviram muitas vezes, mas eu quero reafirmar novamente. Examine a sua fé. Onde está a sua sensibilidade ao pecado? Em segundo lugar, você está andando na palavra de Deus? Gostaria que vocês pudessem fechar os seus olhos neste momento. Eu vou dar um tempo para que você possa refletir acerca da fé. Se você nunca ouviu falar de Cristo e você realmente quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, peça a Deus, porque a palavra de Deus diz o seguinte: é um dom, é um presente. Eu e você somos salvos pela graça e por meio de fé, e até fé vem de Deus. Se você nunca teve essa oportunidade, também não quero que você apenas repita comigo, e nem seja um momento que use seu sentimento, e também não vou fazer terrorismo para você aceitar Jesus, mas eu quero que você peça sinceramente para Deus, para que Ele possa derramar esse dom na sua vida. Mas para aquelas pessoas que já conhecem Jesus, mas sempre está duvidando da sua fé, não deixe a sua fé no passado. A sua salvação, não se glorie daquela salvação 5, 10, 20 anos atrás. O importante é como é que você está agora com Deus. Aquilo foi um começo, foi legal, foi bom, foi proveitoso, mas muito melhor é agora, de como você está se relacionando com o nosso Pai. Não é pedir perdão uma vez, o quanto for necessário, com coração de arrependimento, a nossa atitude. Poxa, nós fazemos jejum para pedir coisas, por que não pedir para perdoar nossos pecados, para nos livrar dos nossos vícios? Por que não se arrepender? Hoje eu estou de mau humor, por quê? Porque o meu pecado está me acusando e eu quero confessar. Abra sua boca para Deus. Senhor, faça-nos sensíveis ao pecado. Porque quanto mais sensível ao pecado, mais longe de Deus nós estaremos.
Quanto mais sensível ao pecado, mais perto de Deus. E nós sabemos o que fazer com essa situação. Faça a sua oração com Deus. Faça a sua decisão em Deus. Oh Pai, queremos ter fé. Não uma fé morta, uma fé cheia de dúvidas, mas uma fé que seja sensível ao pecado e principalmente uma fé que deseja andar conforme a sua vontade e não segundo a nossa natureza. Ó Pai, firma, se presente através da Tua Palavra em nossas vidas. Que nós não limitemos em buscar Deus uma vez por semana, mas sim que o meu prazer, nosso maior desejo é buscar a Sua vontade a cada momento da minha vida, Pai. Nos capacita, porque sabemos que nós temos o Espírito de Seu Filho, o Espírito capaz de obedecer à Sua vontade. Ó Pai, ajuda-nos a acreditar que é possível obedecer à Sua vontade. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém.